vocês prontos para mais uma aula desse período de quarentena? Eu sou o professor William da disciplina de matemática e o tema da aula de hoje será resolução de exercícios e valor máximo e valor mínimo de uma equação de segundo grau, ok? De uma função de segundo grau. Pessoal, peço que vocês prestem muito bem atenção nessa aula. Se tiver alguma dúvida, anote. E também vou deixar, durante os slides, vou deixar uma atividade para vocês fazerem. Então assistam toda a aula e anote o exercício que deve ser feito. Beleza, pessoal? Fiquem aí, mais um pouquinho, assistam a aula. Bora para a aula? Valeu! Então vamos lá, galerinha. Resolução de exercícios, valor máximo e valor mínimo de uma função quadrática. Preste muito bem atenção. Pessoal, esses exercícios são da página 47. São aqueles exercícios que eu pedi para vocês fazerem e vocês acabam, alguns fizeram, outros não fizeram. Então eu estou fazendo a resolução de todos eles para que vocês tirem suas dúvidas. Já tinha resolvido uma parte durante a aula Zoom, porém eu vou resolvê-los novamente mostrando passo a passo para vocês como resolver. E daí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazendo uma atividade que eu vou passar durante o vídeo, o que é para fazer de cada exercício, ok? Então preste muita atenção. Se tiver alguma dúvida, anote aí e depois me pergunte novamente. Então lá, resolução. Vamos lá, exercício letra A. Para cada uma das seguintes funções quadráticas, determine os zeros, caso existam, e obtenha o vértice das parábolas. Então nós temos a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Nós vamos fazer pelo aquele método que vocês falam que é o método de resolução de Bhaskara, que não é o método de resolução de equação do segundo grau, pessoal. Então vamos achar o valor de A, que é o valor que está na frente do x ao quadrado, o valor de B, o valor que está do lado do x, e o valor do C, que é o termo independente que não tem x ao lado. Então vamos lá, B ao quadrado fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes C, que é 6. Lembrando que todo número elevado ao quadrado todo número negativo ou positivo elevado ao quadrado fica positivo. Então, menos 5 ao quadrado fica 25. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. 25 menos 24 dá 1. Descobriu o delta, agora vamos para a segunda parte. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos com menos do 5, ali no caso fica mais ou menos raiz de 1, que é o valor de delta, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então fica x5 mais ou menos 1 divididos por 2. Então, primeiro x eu vou fazer 5 mais 1, que é 6, divididos por 2, 3. E no segundo, 5 menos 1, que é 4, divididos por 2, 2. Assim eu tenho os valores do quê? Das raízes. Agora vamos para o x e o y do vértice. X do vértice, a fórmula é menos b sobre 2a. Quanto que é b? Menos 5. Menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Então eu vou ficar x do vértice 5 meios. E o y do vértice menos delta sobre 4a. Quanto que vale delta? 1. Então fica mais 1 com menos 1, mais com menos, menos. Então fica menos 1 sobre 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Então vai ficar menos 1 quarto. Então nós temos as raízes é 2 e 3 e o vértice x 5 meios e o y menos 1 quarto. Esses são os vértices da parábola. E agora vamos para a letra B. Letra B, vejam só, é uma equação que ela está incompleta, pessoal. Falta quem? Está faltando o valor de C. O valor de C nesse caso aqui seria 0, como não tem. Então eu vou usar outro método, que é o método da decomposição. Eu vou decompor essa fração, essa função, para realizar a operação, para a gente conseguir encontrar as raízes. O jeito mais fácil. Então eu vou colocar o x em evidência pelo fato dele aparecer tanto no x ao quadrado quanto no 4x. Então eu coloco o x ao quadrado, eu coloco o x em evidência, ficando x, 2x ao quadrado divididos por x fica menos 2x. 4x divididos por x fica 4. Então eu fatorei ali a fração, a equação, e agora eu vou resolver. O primeiro x eu vou igualar a 0. Então, e o segundo eu vou pegar essa segunda parte aqui de dentro e colocar aqui, ó. Vejam só, vai ficar menos 2x mais 4. Tá, mais 4, passo para a operação inversa para o outro lado, ficando menos 4.
Menos 2x está multiplicando, passa com a operação inversa que é dividindo, fica menos 4 divididos por menos 2, que dá 2. Então, as raízes dessa equação, dessa função, são 0 e 2. E agora encontrar o x do vértice, fica menos b sobre 2a. O b é 4, fica menos 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 divididos por menos 4 é 1. Encontrei o x do vértice. O y do vértice. Ah, professor, mas você não usou delta na primeira. Não, então vamos calcular o delta. Lembrando que a segunda parte vai zerar pelo fato do c ser zero. Então vai ficar b ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, que dá menos 8 vezes 0, 0. Então, 4 ao quadrado, 16. Então, a gente resolvendo, 16 menos 0 é 16. Encontrei o valor de delta. Agora, fazer o y do vértice, menos delta sobre 4a. O delta é 16, vai ficar menos 16. 4 vezes menos 2, que é o valor de a. Nesse caso, a gente vai ter 16 sobre menos 8. 16 divididos por menos 8, nós temos que é 2. Então, as raízes são 0 e 2, e o vértice x do vértice é 1 e y do vértice 2. Ok? Então, encontramos raízes e o vértice. Agora, vamos para a letra C. Letra C também é uma equação incompleta, só que nesse caso falta o valor de b. Então, nós vamos fazer da maneira mais fácil aqui. Vamos passar, 3 está mais, passa para o outro lado, menos. Então fica 3x ao quadrado igual a menos 3. 3 está multiplicando, passa dividindo. 3 divididos por 3 dá 1, como tem o sinal de menos 1. Tá raiz, tá ao quadrado, passa como raiz. Só que nesse caso não existe uma raiz real, pessoal, para números negativos. Professor, existe raiz de número negativo? Sim. É um número complexo, uma unidade imaginária. Mas isso nós vamos deixar para ver lá na frente. Por enquanto a gente não tem uma raiz real nesse caso. Vamos calcular o x do vértice. Menos b, no caso o b é 0, que nós não temos. Então logo o x do vértice vai ser 0. E agora vamos calcular ali o y do vértice. Delta, b ao quadrado é 0. Menos 4 vezes 3 vezes 3, que vai dar menos 48. Vejam só, o delta deu negativo. E lembra quando o delta dá negativo? Nós não temos raízes reais. Então, tanto do método que eu usei para resolver a primeira, eu consigo resolver a segunda também descobrindo que o delta dá negativo e nós não temos raízes reais. Então, nesse caso, menos delta sobre 4a, menos com menos, menos 48 com menos, dá mais 48, 4 vezes 3, 12. 48 divididos por 12 é 4. Então, nós temos ali que não existe uma raiz real, mas o vértice é 0 e 4. Letra D. H de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Nesse caso, a gente vai por Bhaskara mesmo. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. 4 menos 4 é 0. Quando o delta é 0, quantas raízes nós temos? Nós temos somente uma raiz. Então vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos 2, no caso que é 2 positivo, fica menos 2. Raiz de 0 a 0, então a gente vai ter menos 2 sobre 2, nós temos que é 1. Então o x, no caso a raiz, a única raiz que nós temos é o valor de menos 1. X do vértice, menos b sobre 2a, menos 2 sobre 2 vezes 1. X do vértice, menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Notem que a raiz é igual ao x do vértice. Lembra, pessoal, quando nós temos o delta igual a 0, o valor da raiz é o próprio vértice, que é o único ponto que encontra ali no eixo, que a equação da parábola passa pelo eixo das abscissas. Calculando ali o delta, vai ser 0, que delta é igual a 0, 0 divididos por 4 é 0. Então nós temos que a raiz é menos 1, e o x do vértice vai ser, no caso, menos 1 e 0. Exercício letra E. Menos x ao quadrado, menos 2x, menos 5. B ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Nesse caso, 4 menos 20. Delta deu negativo. Não existe raiz real. Calculando o x do vértice, menos com menos mais, vai ficar 2 sobre menos 2, que dá o x do vértice menos 1. O delta vai ser menos 16 sobre 4 vezes menos 1. Menos 16, menos com menos, mais 4 vezes menos 1, menos 4. 16 divididos por menos 4 vai dar menos 4.
No caso, não existe raiz reais, e o x do vértice é menos 1, e o y do vértice menos 4. E agora a gente vai fazer o valor máximo, o valor mínimo de uma função quadrática. Uma peça que está em cartaz há muitos anos no teatro de uma grande cidade, considere que o preço P do ingresso em reais relaciona-se com o x de frequentadores por meio da fórmula, menos 5P mais 500. Qual será a receita de uma sessão em que o preço do ingresso é R$ 75? Então vamos lá. Nós vamos trocar o valor de x por 75 e descobrir o valor de P. Então nesse caso vai ficar menos 500, está multiplicando, está somando, passa subtraindo. E nesse caso ali a gente tem que o valor vai ser R$ 125. Ou seja, 75 vezes 125, R$ 9.375 nós obtemos. Agora, escreva uma lei da formação da função que relaciona o P, preço do ingresso, e a receita R da seção em ambos em reais. Então a receita P e X ali no caso o valor do ingresso. Vai ficar P vezes 5P menos 5P ao quadrado. P vezes 500, 500P. Agora vamos esboçar o gráfico. Esboçando o gráfico, veja que a gente tem um valor, o quê? Um ponto máximo aqui, que seria 12.500. De 0 a 100. Então o valor máximo aqui, 12.500. Qual o preço que deve ser cobrado para que a receita seja máxima? A receita máxima, 12.500. É de R$ 50, conforme o gráfico aqui, analise comigo. R$ 50, se eu cobrar R$ 50, o valor vai ser máximo. Qual é a maior receita possível? 12.500. Agora, você já sabe qual é o preço do ingresso para qual a receita é máxima. E também a maior receita possível. É possível determinar esses valores sem construir o gráfico da função? Sim, a gente consegue também. Basta a gente resolver pelo x e o y do vértice. A gente calculando o x do vértice dessa função, a gente vai ter 50. E o y do vértice nós vamos ter 12.500. Precisa calcular o gráfico? Talvez. Se for pedido no exercício, sim. Mas agora dá para resolver para o x e y do vértice. Obtemos os mesmos valores, sendo que y representa o valor da receita máxima e x a quantidade, o preço do ingresso. E agora, quero desejar para vocês bons estudos, mas antes vejam só. Valor máximo é quando a concavidade está para onde? Virada para baixo. Valor mínimo quando a concavidade está virado para cima. Desejar bons estudos para vocês. Façam as atividades que estão sendo pedidas, as atividades propostas. E o seguinte, pessoal, esboçar o gráfico das funções da página 47. Então, eu já dei todos os valores para vocês, agora basta vocês o quê? Esboçarem. Vocês já têm o valor dos vértices, é só vocês acharem aí a curva da parábola. Pessoal, esboce, faça num papel aí quadriculado, milimetrado, professor, eu não tenho, pode ser folha de caderno, mas façam, tira uma foto e me envia até a terça-feira às 18 horas. Após esse horário eu não irei aceitar com o mesmo valor de nota. Então vocês vão assistir esse vídeo dia 15/6 e vocês têm até a terça-feira às 18 horas, 16/6 às 18 horas para me entregar. Se me entregar na quarta-feira vai valer 75% da nota. Na quinta-feira 50% e na sexta-feira 25% da nota. A partir de sexta-feira, se não houver nenhum atestado durante esse período, não será contabilizado a nota de vocês. Primeira atividade processual de vocês. Pessoal, construir esses gráficos das funções que eu pedi para vocês. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, me chama lá no via aplicativo Zoom ou no Positivo On. Beleza, pessoal? Tamo junto, até a próxima. Valeu!